Bom dia a todos. Bom dia. Alavanca de aperfeiçoamento. Antes de mais nada, nós precisamos compreender que a vida encarnada está relacionada ao nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes nós achamos que nós estamos encarnados para auxiliar outra pessoa. Eu vim para auxiliar o pai, auxiliar a mãe, auxiliar o avô, o vizinho, o tio. Todas essas coisas estão corretas, mas o principal motivo de encarnarmos é o nosso aperfeiçoamento. E por isso que Jesus fala que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, que tipo de amor nós temos conosco é o tipo de amor que nós daremos ao nosso próximo. Por isso, o nosso aperfeiçoamento. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais nós conseguimos entender o nosso próximo. A outra coisa que nós não podemos esquecer é que nós estamos numa escola de provas e expiações. Se nós estamos numa escola de provas e expiações, há a necessidade de compreender que a felicidade não é contínua. Porque não existe felicidade contínua com provas e expiações. Então nós temos momentos felizes, momentos não tão felizes, momentos de muitas tristezas, momentos de muitas angústias, e tudo isso são alavancas de aperfeiçoamento. E nós temos momentos extremamente felizes. O que acontece conosco que nós não conseguimos estender esse momento de felicidade? Santo Agostinho nos explica no Evangelho. Ele diz que nós tendemos a pensar nos momentos tristes, nos momentos de angústia, e esquecemos o momento de felicidade. E o que nós temos que aprender? A conservar o momento de felicidade. Uma das ferramentas de conservar o momento de felicidade é controlando as nossas emoções, de maneira que mesmo que nós estejamos em provas e expiações, nós conseguimos ser felizes. Não pode? Não, pode sim. Este é a principal ideia do que é o aperfeiçoamento. Você está no momento de extrema dificuldade e ser feliz. Um exemplo que eu quero dar de momentos de extrema infelicidade, de extrema dor e angústia e ser feliz, Jesus na crucificação. No ato emocional da crucificação, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Só uma pessoa feliz, consciente, com todas as suas emoções organizadas, conseguiria dizer uma coisa dessa. E isso que a gente vê. Por isso que Jesus é o ser mais evoluído que já encarnou na Terra. Então, qual é a nossa alavanca de aperfeiçoamento? A dor. Então, a dor é a alavanca de aperfeiçoamento, mesmo que nós não compreendemos. Então, por que nós temos dor? Porque nós estamos numa escola de provas e expiações. Por que nós passamos por dor? Porque nós estamos numa escola de provas e expiações. Qual é a função da dor? Nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar em quê? Controlar as nossas emoções. Nós somos instintos, nós somos animais e nós estamos em aperfeiçoamento. Nós chegamos nos sentimentos, nós ainda não compreendemos os sentimentos. Nós estamos controlando os sentimentos. E o que são os sentimentos? As emoções. Saber o que é tristeza, o que é dor, o que é angústia, o que é felicidade. Controlar o que nós não conhecemos enquanto encarnado. Porque enquanto nós estamos encarnados, o nosso estado de consciência é muito pequeno. Todo o restante de nós está na inconsciência. E o que nós precisamos fazer nessa inconsciência? Joana de Ângeles nos esclarece. Buscar a atitude do que você é, o que você sente, o que você percebe, e controlar essas emoções de maneira que aquilo que você sente é bom para você e é bom para o próximo. Então, sim, a dor é uma alavanca de aperfeiçoamento, mesmo que nós não compreendemos. Reclamar da prova que nós escolhemos ou que foi acolhida. O que é uma prova escolhida ou acolhida?
Escolhida é aquele projeto de vida que nós fazemos. Nós delineamos, nós estamos na erraticidade espiritual e por acaso nós fazemos item por item do que vai ser a nossa vida? Não. Só as pessoas altamente evoluídas, que vêm com missão, têm um delinear perfeito da sua vida. Nós, que estamos na faixa do anonimato, vamos colocar assim, na faixa de ignorância, em aprendizado, nós temos pontos demarcados de acordo com aquilo que nós já vivemos. De acordo com aquilo que nós somos. Então nós temos pontos demarcados. Vou nascer na família X e tenho N's caminhos para escolher. Então isso está demarcado. Nós nascemos e vamos vivendo. Acontece uma coisa, acontece outra, e nós vamos emocionalmente controlando isso e se aperfeiçoando. E o que é a acolhida? A acolhida é aquilo que não estava previsto na nossa vida e nós catamos com a mão. Em palavras claras, nós dizemos assim, já não basta viver num mundo de provas e expiações, tem que catar com a mão outras provas. O que é? Se meter em situações que não tem nada a ver com você. Mas que você acha que tem, entra, começa, então você acolhe situações que não tem nada. E aí, se você acolheu, vai ter que, passa a ser responsável. Tudo aquilo que nós acolhemos, passamos a ser responsável. Então, reclamar da prova escolhida ou acolhida é negar a confiança na espiritualidade. E a confiança aqui na espiritualidade, independe de religião, o que é? Confiança na espiritualidade. Aquilo que você diz que crê, eu creio em Deus, eu creio em Alá, eu creio. Aquilo que você diz que crê, ter confiança. Porque você não pode dizer que crê e não ter confiança. Então, não negar a espiritualidade é exatamente isso. Então, não importa qual a religião que nós professamos, todos ensinam uma vida maior. Qualquer religião que nós vivemos hoje na Terra, ela vai falar que há um Deus, que há orientadores espirituais para você seguir. Por que eu estou dizendo orientadores espirituais para você seguir? Porque os cristãos seguem Cristo, os islamistas Buda, tem Maomé. Então são o quê? Orientadores espirituais. Todas as religiões vão dizer isso, de uma forma diferente, diversa em semântica. Para nós, os espíritas, Jesus é o nosso irmão maior que nos orienta a ter uma vida como ele. Se você está na linha do protestantismo, ele diz que é o seu salvador, que você tem que entregar a vida. Melhor ainda, se ele é seu salvador e você negar a confiança, opa, o que é isso? Então nós temos que parar para pensar nisso. A emoção que nós estamos controlando não é somente com prova, não é somente com a convivência das pessoas, mas o aperfeiçoamento está relacionado de que maneira é que entendemos a espiritualidade. E nós vamos dar diversas interpretações, diversos entendimentos. Um pode achar que encarna uma única vez, outro pode achar que encarna várias vezes, outro pode achar que não existe nada, não importa a maneira. Porque o que nós precisamos compreender é que mesmo uma pessoa que diz que não acredita em nem nada da espiritualidade e tem uma vida melhor do que a nossa, quem que está melhor, que eu digo, ele tem um entendimento emocional, ele passa maravilhosamente bem nas provas, está sempre feliz, estende a razão da felicidade. Essa pessoa tem confiança em alguma coisa. Ela tem confiança em si e tem confiança de que tem que ser melhor. Por que tem que ser melhor? Ela não estende a responsabilidade para a espiritualidade. Então nós temos que compreender isso, que nós não podemos ficar estendendo a responsabilidade para a espiritualidade. A dor que te acolhe, a dor que nos acolhe, é o remédio que nós escolhemos para a cura do nosso espírito. A diferença está que nós achamos que a dor vai estar prejudicando o nosso corpo, que ele está fazendo mal para o nosso corpo, mas o nosso corpo não é o que somos. Nós somos espíritos e estamos a caminho desse aperfeiçoamento. E se nós estamos passando por uma prova difícil de dor, de uma coisa é muito bom,
poxa vida, se eu estou passando por uma prova difícil de dor, é a certeza absoluta de que eu já desviei os meus passos em algum lugar e que eu pedi a oportunidade de reajustar os passos. Então tem que viver bem com a dor, tem que aprender com a dor, não ficar reclamando da dor. Ai, a minha dor é um tormento, a minha dor é o meu sofrimento, a minha dor é o fim da minha vida. Não, a dor é o meu aprendizado, é o meu professor. Está ensinando-me a fazer diferente. Está ensinando a respeitar a minha condição de ser espiritual, respeitar-se emocionalmente e respeitar o próximo. Porque eu não sei se a dor é causada por algo que eu fiz ou por algo que eu recebi. Nos dois casos envolve respeito, ou por si ou pelo próximo. Reclamar da vida e entediar-se da própria existência é estacionar no mesmo ponto de partida. Tem pessoas que entediam-se de viver. Eu estou com tédio. Eu estou cansado. Eu não aguento mais essa vida. Eu acho que eu vou pôr um ponto final na vida. Escuta, a vida não tem ponto final. É bom nós termos consciência de que a vida não tem ponto final. Se está difícil do jeito que nós vivemos e nós resolvemos acolher a prova, acolher com o próprio irmão, agravar essa situação, não tem ponto final. Se está difícil na vida encarnada, imagine essa dificuldade na erraticidade espiritual, mexendo, modificando a sua condição de espírito, desestruturando a sua parte emocional e equilíbrio daquilo que você é. Eu costumo brincar que na poesia da Bíblia, no início, a Gênesis, e Kardec depois estuda essa Gênesis de uma maneira maravilhosa, quem tiver a oportunidade estude a Gênesis, eu costumo dizer, lá ele diz assim que Deus soprou na narina do homem dando da sua própria essência. Se nós acreditamos na espiritualidade, acreditamos em Deus, sabemos que carregamos em nós a essência do Criador, tentar entediar-se com a vida é o desrespeito à espiritualidade. E Jesus nos esclarece em sua doutrina dizendo que nós podemos tudo, nós podemos abusar em tudo, menos com o espírito, menos com o ser, mesmo com a condição do ser. É a única coisa onde a nossa prova, a nossa expiação não teria limite, não tem limite de dor. Então, cortar um dedo, perder um dente, perder uma perna, perder o ouvido, gente, não é nada. É aperfeiçoamento, é alavanca de aperfeiçoamento. A dor não justifica a preguiça e a busca pelo melhor. Eu vou deitar aqui para morrer porque eu não aguento mais de tanta dor. Isso é preguiça espiritual, isso é preguiça emocional, isso é preguiça de ser uma coisa melhor. Nós não podemos ter essa preguiça. Nossa, nós precisamos acordar de manhã e não importa o tamanho da dor física ou moral. Porque não pense que a dor moral não doa, mas olhar para o espelho e falar, não, eu vou melhorar, eu vou me sentir, eu vou fazer tudo para hoje ser melhor do que ontem. Uma coisa que eu aprendi trabalhando com Alcoólicos Anônimos, o ontem já foi, o meu esforço de hoje é ser melhor do que ontem. E no outro dia ser melhor, e ser melhor, e ser melhor, sempre. E viver um dia de cada vez. Uma coisa extraordinária. Quem tiver a oportunidade, leia a literatura de Alcoólicos Anônimos. Eles vivem um dia de cada vez. Só por hoje. Só por hoje eu vou ser melhor do que ontem. Só por hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Só por hoje eu não bebo. Só por hoje eu não fumo. Só por hoje eu não me drogo. Só por hoje eu vou viver feliz. É extraordinário nós aprendermos a viver um dia de cada vez. E Jesus já nos ensinou isso no passado, dizendo que a dor de hoje já era suficiente.
que não era para turbar os nossos corações com o futuro e com coisas do futuro, pois a dor do dia já nos bastava. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós vivemos com dor, conhecemos a doutrina espírita, e aí nós queremos que a espiritualidade resolva os nossos problemas. Não, eu confio em Deus, porque Deus vai me curar. Vou só contar uma historinha à parte. Uma amiga, apareceu um negocinho bem perto aqui do nariz, aqui, parecia uma verruguinha, uma coisa parecida, e ela começou a crescer. Eu disse, vai ao médico. Não, Deus vai me curar. Eu já conversei com Deus, Ele vai me curar. É estranho, isso está crescendo muito. Vai ao médico. Não, Deus vai me curar. Pode ficar tranquilo que Deus vai me curar. Foi crescendo, crescendo. Estava de um jeito que não dava para ver já metade do olho. Criatura de Deus, vai no médico. Não, Deus vai me curar. Eu fui na igreja, Deus vai me curar. Religiões de prosperidade, Deus vai me curar, eu tenho certeza. Criatura, vá no médico. Aí agora ela mudou aqui de Campinas para o Paraná, aí essa semana eu fiquei sabendo que chegou lá, chegou próximo da família, a família falou assim, Deus vai te curar? Ele ensinou os homens de ciência a curar. Praticamente botaram numa camisa de força e levaram ao médico. Fez uma cirurgia. Tive que tirar pedacinhos de vários lugares para reconstruir o rosto, porque era um câncer bem no rosto. Então, é correto buscar a ciência, o remédio para a cura, pois a inteligência e a ciência foi ministrada aos homens para que os, entre aspas, milagres fossem em maior número. Então a espiritualidade inspirou aos homens ao conhecimento, ao aperfeiçoamento. Nós encarnamos, desencarnamos, buscando o aperfeiçoamento, buscando a medicina, para quê? Para que esses milagres fossem feitos em grandes quantidades. Nós somos muito parecidos, nós somos gêmeos únicos, mas em termos físicos nós somos muito parecidos e a ciência pode nos socorrer. Curar um homem da cegueira da catarata com a imposição das mãos é louvável e perfeitamente praticável na casa espírita. Não só a catarata, muitas outras doenças. É perfeitamente curável. As dores físicas, as dores morais é perfeitamente curável na casa espírita. Mas a casa espírita jamais vai dizer para uma pessoa que ela vai fazer o tratamento espiritual e que ela não precisa buscar a medicina, precisa buscar a ciência, precisa aliar as duas coisas. O passe tem a beleza da cura em silêncio com a ajuda da espiritualidade empenhada no bem do homem. Isso é a beleza do passe. Quando nós entramos para o passe, quando nós vamos fazer o passe, nós temos que ter esse recolhimento, ter essa essência de recolhimento, porque a espiritualidade está em torno de nós, não é só passe. A espiritualidade está em torno de nós. Curar milhares com laser é da mesma espiritualidade, em benefício do homem para o bem. Então, nós temos que aliar as duas coisas, respeitem a ciência. Temos que sim aliar as duas coisas. Devemos encaminhar para o passe os desenganos da ciência humana. Então, tirar uma verruga, vamos no médico. Curar uma dor moral, curar uma dor espiritual, curar a emoção, vamos na casa. Vamos aprender a separar as duas coisas. É importante para o nosso aperfeiçoamento, porque nós estamos em alavanca de aperfeiçoamento. Aprenda a orientar o autoconhecimento. Nós temos que aprender.
E aqui essa parte é mais para nós que estamos como orientadores na casa espírita. Aqueles que vêm, aqueles que nos procuram, nós temos que orientar as duas coisas. O passe para a dor moral, o autoconhecimento para o aperfeiçoamento, que é o estudo, o aprendizado, e a ciência para nos auxiliar. Porque nós precisamos melhorar para aproveitar a encarnação. Senão é uma encarnação perdida. Às vezes, eu imagino-me assim, nossa, eu desencarnei, porque todos nós devemos fazer isso. Desencarnei e cheguei na espiritualidade. E aí eu olho para a espiritualidade e quando o amigo espiritual está vindo, eu começo a ficar com vergonha. Faz de conta que eu não estou vendo. Sabe como nós fazemos quando nós vemos uma pessoa na terra que a gente não quer cumprimentar? Nossa, olha que coisa linda aqui e tal. E a criatura passou? Nós vamos chegar na espiritualidade da mesma maneira. Eu paro a imaginação e falo, nossa, ainda não estou pronta para desencarnar. Porque se eu olhar para o meu amigo, porque uma coisa é o meu amigo espiritual soprar no meu ouvido e eu pôr em prática. A outra coisa é estar frente a frente com um amigo desencarnado. Então nós precisamos fazer esse exercício. Se eu desencarnar agora, o que eu tenho para dizer para o meu amigo espiritual? O que eu aprendi? O que foi de aperfeiçoamento? O quanto é que eu esforcei para auxiliar-me e também auxiliar o amigo? Porque é bom nós lembrarmos que o amigo espiritual que está conosco o tempo inteiro também precisa do nosso aperfeiçoamento para ele se desvincular de nós e fazer coisas mais importantes. Imagina, 50 mil anos na mesma posição e o coitado do amigo espiritual preso a nós, porque não há meio de fazer nós tomar uma decisão de acerto, de amar o próximo. Vamos lá, uma coisa super básica. Não, eu não posso amar ele porque ele é chato, porque ele é isso, porque é aquele outro, porque é aquele outro. Mas nós não estamos tentando viver a vida do amigo, nós estamos tentando acertar, aceitar o amigo como ele é. Respeitar isso, é uma lei de respeito. E o amigo espiritual também precisa do nosso reerguimento para nos tornarmos um homem de sabedoria ou um verdadeiro homem de bem. O Evangelho nos esclarece muito bem, né? É uma leitura obrigatória, o homem de bem do Evangelho. E todos os dias tentar colocar um daqueles itens em prática. E o mais difícil é você olhar lá, o verdadeiro homem de bem perdoa. Quantos que eu perdoei hoje? Nenhum. Amanhã, um verdadeiro homem de bem perdoa. Eu não posso ir adiante, porque eu não consegui sair do perdão ainda. Tem que ficar lendo, repetindo a mesma coisa até se erguer. E aí, Joana, a gente já sabe que quando Joana chega, tá no fim, né? Acabou a aula. Poderá realmente alguém de fora criar embaraços ou sombrear a luz interna? Gente, sempre vai acontecer isso. Nós estamos numa escola de provas e expiações. Nós sempre vamos encontrar uma pessoa que nos irrita, que nos deixa numa condição contou a mesma coisa. Meu papai, com sinais de Alzheimer, repete a mesma história quase que o tempo inteiro. Agora, cabe a mim compreendê-lo porque ele está doente ou cabe a mim irritar-se porque ele está doente? Cabe a gente se divertir. Minha mãe se irrita, mas eu não falo, mãe, coitadinho, mas ele esqueceu. Ele vai na porta e volta e ele esqueceu. Não tem. Então, a paz de cada qual é trabalhada na consciência tranquila, em torno dos deveres retamente cumpridos. Olhar lá o homem de bem, amou hoje, amei, perdoou hoje, perdoei, se irritou hoje, me irritei. Amanhã tem que começar de novo. Exercícios diários. No entanto, torna-se mais fácil ao ego. Gente, lembrando que o ego aqui não é o egoísmo. O ego é o que nós somos, a nossa condição de ser, aquele que está no inconsciente que nós não sabemos, que a gente só busca pequenos selfies, pequenas lembranças. Então, a consciência nossa, vamos imaginar que um redondo,
Aqui é a nossa consciência, toda essa parte aqui do redondo é o nosso inconsciente, é o nosso ego, é nós, o que nós somos. Então é o ego de ser a pessoa, transferir responsabilidade do que enfrentar a sombra devastadora que se acostumou. Então nós precisamos saber se nós não nos acostumamos com a sombra, se nós não nos acostumamos com a dor, se nós não nos acostumamos em reclamar, irritar, gritar, falar desagradável com a pessoa te faz uma pergunta, você responde desagradavelmente. Você está acostumado à sua própria sombra e quer que a sua sombra se estenda a outra pessoa. A outra pessoa está melhorando o ego, crescendo e ainda lutando. Nós somos verdadeiros espadachins, lutando com a sombra do outro. Há necessidade de fazer isso. Afasta-te de mim porque eu não te desejo. Vamos lembrar Jesus? Ele pergunta aos seus discípulos, homens escolhidos a dedo, porque já estavam aprendendo a trabalhar o ego. Já estava na alavanca de aperfeiçoamento. Por isso que ele escolheu a dedo, um a um, assim, os 12. Ele pergunta, o que dizem os homens do Filho do Homem? Lembrando sempre que Jesus sempre fez questão de dizer que era Filho do Homem. O que dizem? Pedro, médium, extraordinário, maravilhoso. Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Foste o Espírito que falasse por ti. Mais para frente, Jesus está dizendo, está esclarecendo que era necessário eles aprenderem a caminhar sozinhos, porque ele não ficaria tanto tempo assim. Estava chegando a hora dele retornar, e ele retornaria de uma maneira muito difícil. Pedro, de novo, o médico, de jeito nenhum que nós deixaremos que os homens lhe façam mal. O que Jesus fez? Olha aqui o espadachim que nós precisamos lutar com as sombras dos outros. Afasta-te de mim, Satanás, porque não é a voz de Deus que eu ouço. Um espírito inferior tentando perturbar a paz de Jesus. E ele dignamente empurrou a sombra. Dignamente nós temos que aprender a empurrar as sombras dos outros em torno de nós. Isso é consciência, isso é equilíbrio, isso é emoção. Não se permitir envolver-se com a sombra do próximo. Auxiliar o próximo, orar o próximo, mas estar sempre em aperfeiçoamento. Certo? Prontinho, gente.